E aí, gente, pra quem não me conhece, meu nome é Lucas, sejam bem-vindos ao meu canal e a mais um vídeo. Depois de alguns vlogs, finalmente voltei aqui sentado de frente pra câmera pra recomendar uns livros pra vocês. Então, esse é um vídeo de lista, como vocês já devem ter visto aí no título, e eu resolvi fazer ele porque no último dia 13 de setembro, agora, eu completei 21 anos, foi meu aniversário. Inclusive, muito obrigado caso você tenha sido uma das pessoas que me desejou parabéns. Eu ainda não tive tempo de responder todo mundo, mas muito obrigado de verdade pelo carinho de vocês. E se você não me deu parabéns também não tem problema nenhum, porque talvez você não soubesse. E é isso, completei 21 anos e eu fiquei pensando que eu li muita coisa ao longo desses meus 21 anos e também fiquei me lembrando daquele meu vídeo que eu fiz quando eu tinha 19 anos, que era de 20 livros para ler antes dos 20 anos. Só que aí eu completei 20, completei 21 e ainda não li todos os livros daquela lista. E aí eu cheguei nessa lista de livros pra ler antes dos 20. Eu coloquei antes dos 20 porque eu saí dos 20 agora, menos de uma semana com 21 anos, então pra mim eu ainda tenho 20. E também porque eu acho que 20 fica um número mais bonito pra colocar no título do vídeo, mas são basicamente livros que eu acho que eles têm um impacto maior quando a gente lê ele mais jovem. E eu tenho certeza que se eu lesse esses livros daqui a um tempo, sei lá, com meus 25, 30, talvez não tivessem o mesmo impacto que tiveram em mim sendo jovem com meus 16, 17, 18, 19 e 20 anos, quando eu li esses livros. E também são livros que eu acho que tem uma mensagem muito importante em cada um deles e que são coisas interessantes pra gente refletir e pensar, principalmente nos nossos 20 anos, 17, 18, 19. Então, eu resolvi trazer essa lista porque estou me sentindo estranho com 21 anos, na minha cabeça eu ainda tenho 19. Antes de a gente começar o vídeo, eu só queria deixar uma coisa muito clara pra vocês, que todos os livros que eu vou citar aqui, literalmente todos, galera, estão disponíveis no saldão da Estante Virtual. Pra quem não sabe, a Estante Virtual é um site que reúne diversos livreiros de todo o Brasil e eles vendem livros novos e seminovos. Eu já falei várias vezes sobre a Estante Virtual aqui pra vocês, que lá é muito legal porque você pode encontrar livros raros, livros que não são mais publicados ou vendidos por outras lojas e você encontra na Estante Virtual. E também você encontra livros por um preço muito mais acessível. E além disso, quando você usa a Estante Virtual, você está ajudando a democratização da leitura. Todos os livros que eu vou citar aqui nessa lista, os 13 livros, em homenagem ao meu aniversário, estão fazendo parte do saldão da Estante Virtual, que é uma seleção de livros que a Estante Virtual fez recentemente, tá com desconto. Então os livros desse saldão estão com desconto muito maior e vocês ainda podem utilizar um cupom que apresenta lá no site, que dá um desconto maior ainda nesses livros quando vocês forem finalizar. Então não se esqueçam de acessar o link que tá aqui na descrição. Depois que vocês me virem falando de todos os livros, vocês clicam lá e vão comprar os livros que eu citar aqui, o que chamar mais a atenção de vocês, porque eu tenho certeza que pelo menos algo daqui vocês vão querer ler. Então já aproveitem e olhem lá, conheçam a Estante Virtual, caso vocês ainda não conheçam, o que eu acho difícil, porque eu já falei várias vezes. E mais uma vez, eu estou muito feliz desse vídeo estar sendo uma parceria com eles. Vamos lá, vou começar com um livro que é um meu xodózinho. Ele foi um livro muito importante, assim, para o Lucas jovem. Eu não lembro exatamente quantos anos eu tinha quando eu li esse livro, mas eu lembro que eu consegui me identificar muito com o personagem, que foi um livro que fez muito sentido pra mim, e que ele chegou num momento que bastante coisa que estava sendo questionamentos do personagem também eram questionamentos meus. Foi um livro que me ajudou bastante na época, apesar de ser bem triste e ter bastante gatilho. Não sei, ele foi meio que reconfortante no sentido de identificação com o personagem. E é As Vantagens de Ser Invisível, do Stephen Chbosky. É um livro super famoso que eu acho que todo mundo também já deve ter lido, mas eu sei que tem gente que não leu ainda, então fica aqui minha recomendação mais uma vez para vocês lerem. Ele foi relançado recentemente com essa nova capa que tem um trecho inédito, então já fica aí a dica para vocês poderem comprar. É um livro que ele é todo escrito em cartas pelo Charlie. Aí ele vai contando sobre a vida dele no ensino médio, as coisas que vão afligindo ele. Ele também passou por um trauma recente na família. E ele tem muitas questões com si mesmo. Ele é um menino muito tímido. E ele tá ali passando por aquele período de sair da adolescência e meio que se encaminhar para essa vida pós-adolescência e conviver com novas pessoas e conhecer novas pessoas, descobrir novas coisas também e as aflições que isso tudo traz para a vida da gente. Foi um livro, como eu já falei para vocês, que me identifiquei muito com o personagem, então acho que se você tiver nesse mesmo período de idade do personagem aqui, que se eu não me engano é tipo uns 17 anos, você provavelmente vai se identificar muito com o livro e com o personagem. E mesmo que você não esteja com essa idade exata, eu acho que é um livro que dá pra gente tirar discussão independente do momento que a gente lê. Acho que já tem vários vídeos aqui no canal que eu falei sobre esse livro, mas eu vou falar mais uma vez, porque o Diário de Anne Frank precisa ser falado. Eu tô me sentindo Abel Rodrigues, que recomenda o Diário de Anne Frank em qualquer oportunidade, mas por eu ser uma cria da Abel Rodrigues, eu estou aqui falando sim sobre esse livro de novo, porque eu acho sim que é um livro que tem muito pra ensinar, principalmente pra gente que é mais jovem, a gente que tá agora entrando na vida adulta de verdade, passando dos 20
ou completou 20 agora. É um livro de não ficção, que nada mais é do que o diário da Anne Frank. Então aqui no livro, a Anne vai contar sobre a vida e a rotina dela e da família dela, quando eles vão para um esconderijo secreto para fugir dos nazistas e tentar escapar dos campos de concentração. É um livro extremamente sensível, extremamente delicado. Ele também traz muitas reflexões interessantes e que eu acho que é um impacto que a gente tem que receber cedo logo. Enfim, acho que é um livro muito importante, de verdade mesmo. Eu acredito que dessa lista, esse daqui foi um dos que eu li mais recentemente, O Ódio que Você Semeia, da Angie Thomas. É um livro que ele ganhou bastante sucesso nos últimos anos e ele é um livro mais recente também dessa lista, mas eu acho que ele precisava estar aqui. É um livro que vai falar sobre racismo e principalmente sobre injustiça e sobre a violência policial. No caso, a nossa protagonista vai presenciar o melhor amigo dela, que é um menino negro, ser assassinado por um policial. O livro começa a acontecer porque se torna um caso muito famoso, as pessoas começam a protestar sobre isso e esse caso é levado para a justiça e a nossa protagonista é a única testemunha que viu tudo acontecer e ela começa a lidar com toda essa situação e ao mesmo tempo que ela tá lidando com a situação do amigo dela e desse trauma que ela vivenciou, a gente também vai acompanhar as coisas que acontecem na vida dessa personagem, os dramas que ela enfrenta, porque ela tá meio que envolvida ali entre dois mundos bem diferentes um do outro. É um livro que ele também tem muitas coisas pra ensinar, muitas coisas pra gente refletir e que, apesar dele tratar de um assunto bem pesado e que pode ser gatilho pra muitas pessoas também, se você pode ler esse livro, eu acho que você deveria, porque é um livro jovem, mas que discute um tema muito importante e que, infelizmente, é uma coisa que ainda é presente na nossa sociedade. Então, o mínimo que a gente pode fazer, pelo menos, é tentar ler e conhecer essas histórias e aprender um pouco com o que a autora tem a falar aqui. Esse daqui eu tô resgatando lá dos primórdios do mundo literário, mas é só para o caso de você nunca ter lido esse livro. Eu não sei realmente o que você está fazendo da vida caso você não tenha lido, mas extraordinário. Galera, por favor, né? Esse livro é perfeito, é literalmente o livro que eu quero passar para os meus filhos, se eu tiver filho no caso. Esse vai ser o livro que eu vou querer que eles leiam. Assim que eles aprenderem a ler, eu vou entregar o extraordinário para eles lerem, para evitar que eles não sejam crianças ruins na escola, que eles não pratiquem bullying com os colegas. Obviamente que não vai ser só o livro que eu vou dar. No caso, já estou entrando todo numa fica aqui de criação dos meus filhos, que eu talvez nem tenha. Todo mundo sabe provavelmente o que é que se fala a história de Extraordinário, mas é um livro que vai falar sobre bullying majoritariamente e sobre outras coisas também. Apesar de ser um livro infantil juvenil e que parece ter uma mensagem muito simples, eu acredito que quanto mais você lê ele, mais vezes você consegue perceber outras coisas. E apesar de ser um livro voltado para um público mais novo e que eu acho que é importante todo mundo ler antes de virar um adulto mesmo, acho que reler esse livro como adulto também deve ser um impacto muito grande e eu tô muito ansioso pra fazer isso. A Menina que Roubava Livros, mais um favorito meu. Eu acho esse livro sensacional, inclusive acho uma injustiça que ele é muito abandonado pelas pessoas, porque eu acho que as pessoas não estão prontas quando elas vão ler esse livro pra genialidade dele. O livro é simplesmente escrito na perspectiva da morte, então a morte é a narradora desse livro. Ele também se passa durante a Segunda Guerra Mundial e vai acompanhar a vida dessa menina, a questão do Holocausto mesmo, só que da perspectiva da morte. Eu acho isso tudo muito interessante. É um livro que ele é assim um pouco mais lento, um pouco mais denso, mas que ele também tem muitas reflexões pra gente e tem muitas coisas que fazem a gente refletir, fazem a gente pensar, e é um livro muito bonito também, mesmo sendo um livro triste. Toda essa coisa de ser narrado pela morte, eu acho que deixa toda a carga emocional do livro ainda maior, e eu acho um livro sensacional, e o impacto dele pra quando a gente lê jovem é muito grande. Eu acho que eu li esse livro quando eu tinha, sei lá, uns 15, 16 anos, e eu juro pra vocês que eu saí uma pessoa diferente disso aqui. Isso aqui é responsável por um pouquinho do que eu sou hoje, tá aqui, sabia, galera? Então, assim, esse daqui eu não me canso, porque se eu sou alguém hoje, depende também desse livro. Tenho até tatuagem pra ele. Vai sair um filme recente agora de um novo livro, e saiu mais recentemente também. Você já sabe do que eu estou falando. Jogos Vorazes. Galera, ano de eleição, vamos ler isso aqui. E se liga, todo mundo já sabe do que fala Jogos Vorazes, mas caso você nunca tenha lido, pelo amor de Deus, eu não sei de verdade o que leva uma pessoa a nunca ter lido Jogos Vorazes. Se você lê livros e nunca leu Jogos Vorazes, pra mim não faz sentido. Essa minha tatuagem, pra quem não sabe, é de Jogos Vorazes. No caso é um fósforo por causa da frase: toda revolução começa com uma faísca. Então se liguem, prestem atenção nessa frase. Leiam Jogos Vorazes. Se você já tiver lido, releia, porque também nunca é demais. E é isso, sensacional. Amo estar aqui e daria minha vida por este universo todo. Vindo pro Brasil, um livro que eu li bem recentemente também, mas eu fico feliz que eu li ele já, que eu não deixei pra depois. Eu, inclusive, até queria ter lido um pouco mais cedo, que é Capitães de Areia, do Jorge Amado. É um livro que ele também é um pouco pesado. Ele vai falar sobre esses meninos que vivem na rua e a rotina deles e as coisas que eles faziam e as coisas que eles eram obrigados a fazer pra sobreviver. E como eles cresceram e foram aprendendo a sobreviver no mundo mesmo. Esse é um livro que nos mostra muito sobre a oportunidade, sobre a falta dela principalmente, sobre o preconceito, e também traz muitas reflexões. Eu
fiz aqui muitas marcações, como vocês podem ver. Merece ser lido por todo mundo o quanto antes possível. Esse aqui é um livro que divide opiniões, mas eu particularmente, quando li ele, gostei bastante. Eu não sei qual seria minha opinião atual sobre, porque faz um pouquinho de tempo já que eu li, mas O Alquimista, do Paulo Coelho. É um dos livros brasileiros mais vendidos de todo mundo. Ele vai contar sobre um rapaz que do nada ele tem um sonho sobre um tesouro, e ele resolve ir em busca desse tesouro. E meio que o livro é como se fosse aquela frase bem clichê, sabe? Que o importante é a jornada e não o destino. Porque o livro vai mostrar basicamente isso pra gente, porque apesar dele estar indo com o objetivo final desse tesouro que ele quer muito e quer descobrir isso ali da vida dele, ao longo dessa trajetória dele, dessa viagem que ele vai fazer pelo deserto, ele vai conhecer muitas pessoas e ter muitas experiências que vão mudar muito a vida dele, vão ser muito importantes pra ele como pessoa. E a gente lendo o livro também, é um livro que ele traz muitas reflexões interessantes. Eu sei que tem muita gente que não gosta, mas eu particularmente na época que li gostei bastante. Quando eu li eu era bem jovem, então foi um livro também que fez sentido por ter todo esse rolê também de objetivos e sonhos e metas e ganância e essa coisa que a gente tem muito quando a gente tá ali saindo do ensino médio e tal. Então eu não sei qual seria a minha reação ler esse livro hoje em dia, mas na época que eu li eu gostei bastante, então foi por isso que eu trouxe ele aqui. Mais um nacional, e esse é um livro que eu também acho que todo mundo deveria ler em qualquer momento da vida, mas especificamente quanto antes você ler melhor, que é O Meu Pé de Laranja Lima. Esse livro é sobre uma criança que é o Zezé, e ele é uma criança de 6 anos que ele apronta muito. Então ele é uma criança assim levada e tal, só que a gente começa a acompanhar desde o começo, à medida que o tempo vai passando, que as pessoas não sabem lidar direito com ele, e que a família dele não sabe cuidar dele direito, e que não tratam ele da forma como uma criança deveria ser tratada, à medida que isso vai se acumulando em coisas maiores, e o livro vai ficando cada vez mais triste. É um livro que ele é muito triste quando a gente para pra pensar toda a carga emocional que tem aqui, e por as coisas que uma criança de 6 anos é capaz de pensar e de sentir por causa das situações e das coisas que ela ouve, das coisas que ela presencia. Então é um livro muito triste, mas ao mesmo tempo também é um livro que faz a gente refletir bastante, parte do nosso coração em diversos momentos. Aí o autor vai lá e reconstrói o coração para depois quebrar de novo. Mas eu acho que é um livro muito bom, é um livro muito emocionante e que vale muito a pena. Mesmo você indo sair provavelmente um caco e com lágrimas, vale a pena. Esse aqui é um livro que eu defino ele como aquela frase: só pessoas inteligentes entenderiam. E eu entendi. Porque também é um livro que divide muitas opiniões. Eu sei que tem muita gente que detesta esse livro. E obviamente isso que eu falei agora da frase é só um meme, tá? Não levem a sério. Mas eu gosto muito desse livro, principalmente por causa da época que eu li. Eu acho que foi uma experiência muito diferente do que eu já tinha lido. E porque ele conseguiu me mostrar que é possível a gente aprender sobre coisas que a gente pode considerar chatas, de uma maneira legal e de uma maneira que a gente cria interesse por aquelas coisas. E o livro é O Mundo de Sofia. Esse livro aqui, ele basicamente vai ser um romance sobre a história da filosofia. Só que o autor vai trazer isso de uma maneira muito diferente, dentro de meio que um thriller. Então a gente tem essa protagonista, que é a Sofia. Ela vai começar a receber uns bilhetes anônimos com várias perguntas e vários questionamentos sobre a vida, sobre o sentido da vida, sobre ela, sobre muitas coisas, sobre o universo. E ela vai ficando tipo, quem é que tá mandando essas coisas, por quê? E ela vai começando a pensar nessas perguntas também. E ao longo da trama dessa história meio de suspense, a gente ficar se perguntando quem tá mandando esses bilhetes pra ela, e a narrativa da história começa a acontecer, o autor vai contando pra gente meio que a história da filosofia. E eu achei um livro muito bom porque me deixou interessado, e no final eu tava sabendo assim dessa parte mais teórica que seria a história da filosofia de uma forma intrínseca no livro. E eu também gostei muito da história. O final desse livro é um dos melhores finais que eu já li na minha vida, e eu lembro que eu fiquei muito abalado com o final desse livro. Eu fiquei assim chocado, foi tipo assim top plot twist pro Lucas de, sei lá, 14, 15 anos na época eu tinha quando eu li esse livro. Então eu acho que quanto mais jovem você lê esse livro, melhor vai ser a sua experiência. Principalmente porque tem pessoas, tipo a Ju Books mesmo me falou, que quando ela leu esse livro, ela já era um pouco mais velha, então ela não gostou, ela achou chato e ela achou meio, sei lá, clichê, sem graça. Então eu recomendo que quanto antes você tiver de idade, leia esse livro pra, sei lá, não correr o risco de você estragar uma experiência que pode ser ótima, como foi a minha. O último da lista que vai falar sobre a Segunda Guerra Mundial, mas eu precisei trazer esse livro também, principalmente quando eu vi que ele tava lá disponível no saldão da Estante Virtual, que é O Menino do Pijama Listrado. Eu gosto muito dos livros de John Boyne, e esse livro aqui é um livro muito bom, porque ele vai trazer o Holocausto e a Segunda Guerra Mundial da perspectiva de uma criança muito inocente, que não tá ligada ainda ao que é que tá acontecendo. E, tipo, eu só vou falar sobre isso. É um livro que fala sobre a Segunda Guerra Mundial, mas eu acho que é um livro que quanto menos você souber dele, maior vai ser o impacto que ele vai causar em você com a leitura. Inclusive, na orelha do livro, é muito legal, porque tem assim, ó: é muito difícil descrever a história de Um Menino do Pijama Listrado. Normalmente o texto de orelha traz alguma dica sobre o livro, alguma informação, mas nesse caso acreditamos que isso poderia prejudicar sua leitura, e talvez seja melhor realizá-la sem que você saiba nada sobre a trama. Caso você comece a lê-lo, embarcará em uma jornada ao lado de um garoto de 9 anos chamado Bruno. Embora este livro não seja recomendado a garotos de 9 anos, mas é recomendado para pessoas com menos de 20 anos. E 18, 17, 16, 15. E cedo ou tarde chegará com Bruno a uma cerca.
Cercas como esta existem no mundo todo. Esperamos que você nunca se depare com uma delas. É, gente, essa lida da orelha pra mim já tem que ser o suficiente pra vocês quererem ler esse livro, então façam isso imediatamente. A Revolução dos Bichos, de George Orwell. Todos os bichos são iguais, mas alguns são mais iguais do que outros. Essa frase, nunca vai sair da minha cabeça. Apesar de ser um livro simples, principalmente à medida que você vai lendo mais sobre esse tipo de assunto, sobre o que o livro vai tratar aqui. Por isso que eu acho muito importante ler esse livro quanto antes. A Revolução dos Bichos é uma fábula. Eu acho que eu nem preciso falar muito sobre o que é a Revolução dos Bichos, mas é só por caso de você nunca ter lido esse livro ou não se sentir ainda na obrigação de ler. Eu tô aqui pra reafirmar que você precisa sim ler. Sério, galera. Vão logo. E por fim, o único livro que infelizmente eu não tenho físico, mas é um livro que ele talvez dessa lista seja o menos conhecido, mas é Garotas de Vidro. É um livro que eu descobri ele por indicação da Pan Gonçalves, inclusive muito obrigado, Pan, por essa recomendação, porque foi um livro também que ele foi muito importante pra mim. E ele vai falar sobre distúrbios alimentares. A gente vai acompanhar uma menina que a melhor amiga dela morreu, e antes da melhor amiga dela morrer, ela deixou várias ligações pra ela, e ela fica se culpando, dizendo que se ela tivesse atendido o telefone, será que ela poderia ter salvo a amiga? E aí o livro vai começar a acontecer, e além disso a gente vai descobrir que a protagonista e essa amiga dela tinham distúrbios alimentares. Então é um livro que vai falar sobre bulimia, anorexia, e eu acho muito importante justamente porque distúrbios alimentares são coisas que infelizmente ainda são presentes na vida de diversos jovens e de diversas pessoas no geral. E quando a gente tá nessa fase aí dos 16, 17, 18, 19, 20, eu acho que essa cobrança com relação à estética é muito maior, e eu não vejo também muitos livros que discutem sobre o assunto e de uma maneira tão responsável como a autora faz aqui. Então, apesar desse livro poder ser um gatilho para muitas pessoas, então eu não recomendo, caso você não esteja psicologicamente bem ou esteja lidando com esse tipo de problema no momento, pode ser que seja um gatilho muito grande para você. Mas a autora coloca muito bem a gente na mente de uma pessoa com um distúrbio alimentar, então a gente vai sentir aquele incômodo e vai ficar aquela angústia por ler o livro e ver o mundo da forma que a nossa personagem enxerga. Apesar disso tudo, é um livro que eu acho que ele é muito bom e ele é muito importante também por discutir um tema que eu não vejo tantas pessoas discutindo, e principalmente em livros não é tão discutido assim quanto eu acho que deveria, e por isso que eu trouxe ele aqui pra encerrar essa lista. É isso, gente, eu espero muito que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de, como eu falei, todos os livros que eu falei aqui, literalmente todos mesmos, estão disponíveis no Saldão da Estante Virtual, então você consegue comprar eles por um preço muito, muito acessível, sério. É só acessar o primeiro link da descrição pra vocês irem pro Saldão, e além dos livros que eu citei aqui, obviamente, tem outros livros que estão na seleção da Estante Virtual. Comprem os livros e leiam, e depois me contem aqui nos comentários o que é que vocês acharam, e inclusive se você já leu esses livros, também me conta o que é que você acha, se você concorda comigo. Mesmo que você não tenha 20 anos, 21, 18, 19, 17, se você tem qualquer idade e concorda comigo, ou me conta aqui qual livro que você acha também que todo mundo deveria ler antes dos 20. É só um título subjetivo, galera. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos. Um beijão e até o próximo. Tchau.